Fala, sexto ano! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Em ordem? Tudo em paz? Bom, então vamos seguir falando sobre MMC e MDC. Até o momento, nós aprendemos a fazer o MMC e o MDC. Legal, importantíssimo. Só que, nos exercícios que nós fizemos até agora, vem sempre pedindo, destacando o que a questão quer. Como assim, professor? Por exemplo, ache o MDC dos números 100 e 50. Ou então, ache o MMC dos números 3, 9 e 27. A questão já diz pra gente o que ela quer que você calcule. Se ela quer o MDC ou se ela quer o MMC. Tá? E resolver esse tipo de questão é importantíssimo para a gente treinar a resolução. Só quando você for fazer uma prova aí fora, quando lá na frente você for resolver, às vezes fazer um concurso, alguma coisa do tipo, tá? Quando você se deparar com problemas um pouquinho maiores, eles não vêm explicando se eles querem o MMC ou se eles querem o MDC. Normalmente, como é que funcionam esses problemas de MMC e MDC? É dado para você um problema, tá? Vai ser dada uma questão e lendo aquela questão você vai ter que saber resolver ela através do MDC ou através do MMC. Então não vai ter lá dizendo assim, ó, use o MMC para resolver esse problema ou use o MDC para resolver esse problema. Simplesmente vai ter a questão e você vai ter que identificar se usa MDC ou se usa MMC, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, tá? Que vão facilitar essa identificação. Você vendo essas dicas, quando você lê a questão, você já vai saber se é uma questão de MDC ou se é uma questão de MMC, certo? Bom, MDC é o máximo divisor comum. Então o próprio nome já diz, tá? Ele fala de maior quantidade, tá? E ele fala de divisão. Então, sempre que a questão apresentar esses problemas aqui, ó, nós falaremos sobre MDC. Nós usaremos o MDC para resolver. E aí uma dica para vocês, tá? Depois que vocês verem o vídeo, assistam de novo, pausando, para poder copiar essas dicas. Porque essas dicas não tem aí no livro. E são dicas importantes para resolver os problemas que vocês vão pegar daqui para frente, certo? É fundamental, porque sempre que você tiver uma dúvida, você relembra. É para usar o MDC ou é para usar o MMC? E com essas dicas aqui, você vai ter isso claro na sua cabeça, tá? Sempre que o problema for uma ideia de divisão, tá? Então, dividir em partes iguais, sempre a gente vai utilizar o MDC. Tá? Então, quando a questão vier com problemas de divisão, repartir em partes iguais, ou então qual o maior tamanho possível, nós falaremos sobre MDC. Máximo, maior. Divisão, repartir em partes, tá? Ideia de dividir. Então, sempre que a questão trouxer para a gente ideias de divisão, repartir em partes iguais, maior tamanho possível, nós usaremos o MDC. Exemplo. Existem dois pedaços de pano. Um tem 50 metros, o outro tem 20 metros. Em quantos pedaços iguais nós podemos dividir os dois panos? Dividir, MDC. Pedaços iguais, repartir em partes iguais, MDC. Como é que eu vou resolver essa questão? Utilizando o MDC. Bom, e o MMC? Como que eu vou utilizar? O MMC fala de múltiplo, tá? Mínimo, múltiplo, comum. Então, as dicas para resolver no MMC, que a gente vai utilizar, sempre que vai resolver a questão através do MMC, sempre que a questão falar para a gente sobre tempo, tá? Ou então, quando ela falar assim, quando esse evento vai se repetir de novo? Quando que vai acontecer novamente? Ideia de coincidência. Então, exemplos de questão que vai ser resolvida com MMC. Tá? Eu tomo um remédio, eu tomei os 3 remédios agora.
Um é para tomar de 4 em 4 horas, o outro para tomar de 8 em 8 horas e o outro para tomar de 6 em 6 horas. Eu tomei os 3 nesse mesmo momento. Quando eu vou tomar os 3 juntos de novo? MMC. Por quê? Tempo, certo? Tem noção de tempo ali. Quando vai se repetir? Quando eu vou tomar os 3 juntos novamente? Tá? Então a questão vem assim, ó. João e Marcos são porteiros. Um trabalha, um folga de 7 em 7 dias, o outro folga de 14 em 14 dias. Um exemplo, tá? Quando a folga deles vai acontecer juntos novamente? Olha aí, noção de tempo. Quando vai acontecer novamente? Por coincidência, eles tiraram folga juntos naquele dia. Então, MDC, tá? Divisão, repartir em partes iguais e maior tamanho possível. MDC. Se a questão apresentar noção de tempo, quando vai se repetir novamente, quando vai acontecer de novo, tá? Falar sobre coincidência, por coincidência os dois saíram de férias nesse mesmo mês. A gente vai falar sobre MMC. Vou trazer agora um exemplozinho de cada para a gente resolver. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Aqui tem uma questão, tá? Para a gente ver e juntos decidimos se nós vamos usar o MMC ou o MDC. Leiam comigo aqui a questão, tá? A questão diz para a gente que 3 amigos estão de folga, ou seja, os 3 tiraram folga hoje, estão ali conversando, batendo um papo, tomando um refrigerante, tá? Os 3 amigos estão de folga. Sabendo que o João tira folga de 12 em 12 dias, o Marcos, que é o segundo amigo, tira folga de 20 em 20 dias, e o Bruno, que é o terceiro amigo, tira folga de 25 em 25 dias, certo? Depois de quanto tempo, tá, eles sairão de folga juntos novamente? Tá? Então, eu sei que tem 3 amigos, os 3 hoje estão de folga juntos, certo? Um deles sai de folga sempre de 12 em 12 dias, o outro de 20 em 20 dias e o terceiro de 25 em 25 dias. E a questão quer saber, depois de quanto tempo, quando que eles vão sair de folga juntos no mesmo dia de novo, tá? Vamos lembrar do que nós anotamos aí no caderno? A questão fala sobre, tá? Primeiro, ela fala sobre tempo. Depois de quanto tempo, tá? Ela fala sobre acontecer novamente. Se ela fala sobre tempo e acontecer novamente, nós vamos utilizar o MMC, certo? Sempre que falar sobre coincidência, acontecer novamente, depois de quanto tempo, a gente vai utilizar o MMC. Então, como é que eu consigo resolver essa questão? Utilizando o MMC. Aí eu vou tirar, ó, o MMC de 12. Deixa eu ver que quase está melhor. 12. Vou tirar o MMC de 20. E vou tirar o MMC de 25. Então, em nenhum momento a questão fala para a gente que é para fazer um MMC. Ele dá um problema, joga esse problema para você e quer uma resposta. E aí a gente vai conseguir essa resposta através do MMC. Vamos tirar o MMC de 12, 20, 25? Primeiro, dá por 2, né? Porque tem número par. Sempre que tem número par, dá para a gente dividir por 2. 12 por 2 vai dar 6. 20 por 2 vai dar 10. 25 dá para dividir por 2? Não. Então eu não vou dividir. Ainda dá por 2? Dá, não dá? O 6 e o 10. Então, por 2. 6 por 2 vai dar 3. 10 por 2 vai dar 5. 25 não dá por 2.
Então aqui eu tenho 3, 5 e 25. Dá por 2 ainda? Não, né? Vai ter que ser por 3. Então, 3 por 3 vai dar 1. 5 por 3 não dá. 25 dá por 3? Também não. Então, também vou repetir o 25. Então, esse 1 eu vou repetir. 5 vai ter que ser por 5. Então, 5 por 5. 5 por 5 vai dar 1. 25 por 5 dá 5, porque 5 vezes 5 é 25. Bom, 1 eu vou repetir, 1 eu vou repetir. Esse 5 só dá por 5, então 5 por 5 vai dar 1. Agora é só eu chegar no resultado do meu MMC. Como é que eu chego no resultado do meu MMC? Multiplicando um pelo outro, certo? E aí eu posso colocar de várias maneiras. Eu vou colocar daquele jeito mais simples, tá? Que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. E aí a gente vai chegar na nossa resposta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, vou colocar aqui assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, vai dar quanto? 5 vezes 2, 10. Vai 1, 5 vezes 1, 5. Com 1 foi, vai dar 60. E aí aqui, 5 vezes 60 vai dar 300. Então, MMCD 12, 20 e 25 é 300, certo? Bom, então agora a gente já sabe a nossa resposta. Depois, quantos dias eles terão folga novamente juntos? Depois de 300 dias. Então, daqui a 300 dias, os nossos colegas Bruno, João e Marcos sairão de folga juntos novamente. Sempre que a questão, o problema pedir para a gente acontecer de novo, coincidência, ideia de tempo, horas, minutos, meses, dias, a gente vai utilizar para resolver o MMC. Por isso é importante saber realizar o MMC. Tá? Aqui tem o MMC, a gente vai dividindo pelos fatores, um por um. No final a gente multiplica todos, tá? Aqui eu fui colocando o resultado das multiplicaçõezinhas, mas não tem mistério nenhum. Vou até apagar aqui, ó, para se você não quiser se confundir. Você vai multiplicar todos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. Então, nossos colegas sairão de folga juntos depois de 300 dias. Bom, vou colocar um outro exemplo para a gente ver se está bem gravado, MMC e MDC. Continua aí, galera. Bom, aqui eu trago mais um probleminha, mais uma questão, para que juntos a gente possa descobrir a resposta dela. E para isso, primeiro descobrir se vamos usar o MMC ou o MDC. Tá? Vamos comigo? Vamos ler aqui a nossa questão. A questão diz pra gente que uma fábrica tem 2 pedaços de pano. Legal, certo? É uma fábrica ali que faz blusa, faz roupa, tem 2 pedaços de pano. Tá? Um desses panos possui 200 metros. O outro pano possui 240 metros. Tá? Esses panos precisam ser cortados em partes iguais e de maior tamanho possível, tá? Qual o tamanho de cada pedaço e quantos pedaços de pano nós teremos? Bom, MMC ou MDC? O que você acha? MDC, não é? Por que MDC? MDC, ó, tem várias dicas, ó. Maior tamanho possível. Nós vimos que anotamos aí no caderno, sempre que for maior tamanho possível, nós falaremos de MDC. Divisão
divisão em partes iguais. Sempre que nós falamos em dividir em partes iguais, nós utilizaremos o MDC. Então, com essas duas informações, a gente já sabe que para chegar na resposta dessa questão, nós precisaremos usar o nosso MDC. Vamos fazer o MDC? MDC de 200, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó. 200 e 240. Bom, a gente vai sempre dividindo. Vamos lembrar da dica que eu dei para vocês para o MDC. Ele é parecidíssimo com o MMC na fatoração. Só que sempre que o número aqui, o fator, dividir os dois, a gente vai marcar esse fator. Bom, vamos de novo. 200 e 240 são pares, então dá para a gente começar pelo 2. 200 dividido por 2 vai dar 100. 240 dividido por 2 vai dar 120. Opa, o 2 dividiu o 200 e dividiu o 240. Eu vou circular ele, eu vou marcar ele. Bom, dá para a gente continuar por 2? Ainda dá, não dá? 100 por 2, 50. 120 por 2 vai dar 60. Opa, o 2 dividiu 100, deu 50, dividiu 120, deu 60. Eu vou marcar o 2. 50 e 60, ainda dá por 2. Então, 50 por 2, 25. 60 por 2, 30. Opa, o 2 dividiu 50, deu 25. Dividiu 60, deu 30. Eu vou marcar o 2 aqui. Bom, ainda dá por 2. O 25 não tem como, mas o 30 tem. Então, eu vou colocar o 2 aqui. 25 por 2 não dá, continua 25. 30 por 2 dá, fica 15. O 2 dividiu aqui as duas vezes? Não, né? Ele dividiu 30, mas não dividiu 25. Então, eu não vou marcar ele. Eu não vou usar ele depois, tá? Deixa ele esquecido ali. Agora, 25 e 15 não dá mais por 2, mas dá por 3. 25 por 3 não tem como. Mas 15 por 3 tem como, não tem? 15 por 3 vai dar 5. O 3 também não dividiu os dois números, ó. Ele dividiu o 15, mas ele não dividiu o 25. Então, eu não vou marcar o 3. Bom, não dá mais por 3, porque 25 nem 5 dá por 3. A gente vai ter que utilizar o 5. 25 por 5 deu 5. 5 por 5 deu 1. Opa, o 5 dividiu o 25 e dividiu o 5. Marquei aqui o 5. Bom, 5 dividido para 5 agora, né? Tem que botar o 5 de novo. 5 para 5 vai dar 1. 1 não tem como dividir para 5. Fechamos a nossa fatoração. Agora vamos achar o nosso MDC. Para achar o MDC, nós vamos utilizar só os que estão marcadinhos, tá? Então, vamos utilizar, ó, esse primeiro 2, vou colocar aqui do lado, tá vendo? Vou colocar aqui do lado, ó. 2 vezes o segundo 2 que está marcado, vezes o terceiro 2 que está marcado. Esse aqui eu não vou usar, o 3 eu não vou usar. Opa, tem o 5 marcado aqui, então eu vou colocar o 5 também. E aí eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o MDC de 200 e 240 deu 40. Certo? Bom, então aqui eu já sei. O resultado do MDC significa, ó, qual o tamanho de cada pedaço. Cada pedaço terá 40 metros. Então, vou colocar aqui, ó, a resposta. Cada pedaço terá 40 metros. Só que a questão não para por aí. Ela pergunta para a gente o quê? Ó? Quantos pedaços de pano nós teremos? E aí, muitas vezes a gente se esquece disso, tá?
de dar essa segunda resposta. Então chega aqui e fica perdido, fica aquele 40 ali, você, meu Deus, e agora? O que eu faço? É 40 nas duas respostas? É 40 para responder também quantos pedaços nós teremos? Como é que eu chego lá? E aí é simples, tá? Você achou já o máximo divisor comum entre 200 e 240. Agora, para achar quantos pedaços vai ter, é só você dividir 200 por 40, 240 por 40 e somar as duas respostas. Bom, vamos ver? Aqui eu quero saber, vou colocar aqui nesse espacinho aqui, tá? Para vocês, ó. Vou colocar até aqui, ó. Vou separar aqui. Eu quero saber quantos pedaços de pano nós teremos. Então eu vou dividir, ó, 200 dividido por 40. Tá? Que número vezes 40 dá 200? É o 5. Porque 5 vezes 40 deu 200. Então, eu já sei que do pano de 200 metros eu vou conseguir fazer 5 pedaços. Agora, vamos ver do 240? 240 dividido por 40. Se 5 deu 200... 6 vai dar 240. 6 vezes 40 dá 240, por aqui, 0. Então, eu já sei que do pano de 200 metros, eu tenho 5 pedaços. Do pano de 240 metros, eu tenho 6 pedaços. Então, eu vou ter 5 pedaços de um, mais 6 pedaços do outro, eu tenho 11 pedaços. Então, cada pedaço terá 40 metros. E aqui eu vou colocar que nós teremos 11 pedaços de pano. Tá? Então, anotem. Vou até ficar aqui, ó, quietinho no cantinho. Pausem o vídeo, copiem a resposta. Por quê? Tá? Normalmente no MDC acontece essa pegadinha. Ele não quer só a resposta do MDC, ele vai querer saber em quantos pedaços. E para achar em quantos pedaços, você vai dividir, tá, o total, o inteiro de cada pano, pelo MDC. Ok? Bom, as questões de MDC, elas podem acontecer muito com grupos de uma escola. Eu tenho uma turma de 30 alunos e tenho uma turma de 60 alunos, tá? Quantos grupos podem ser formados? Em quantos grupos eu posso dividir esse pessoal? Então, acontece muito também em divisão de pessoas, em divisões de grupos, tá? Não só em panos. É uma dica para vocês, para as questões que vêm aí para frente. Professor, eu achei o MDC fazendo a tabelinha, tá? Dividindo e fazendo a tabelinha. O que é que eu faço? Se você fez a tabelinha correta, você vai ver que o MDC que você achou é o 40. E aí não tem problema nenhum. Você achou 40, você sabe que cada pedaço terá 40 metros. Para achar a quantidade de pedaços, é o mesmo raciocínio. Você vai dividir 200 por 40 e 240 por 40. Então, independente se você achou pela fatoração, se você achou pela tabelinha, não tem problema. No final você divide, tá? Para somar e achar a quantidade de panos. Se for em grupos, a mesma coisa. Divide para achar a quantidade de grupos que nós teremos. Ok? Grande abraço, se cuidem, tá? Tchau, tchau.